Quando começa a falar daquilo que eu já fiz e o quanto tempo que eu estou fazendo, aí que eu tomo ciência que estou ficando velha. Quem que é gestante aí? Gestante, muito bem. E quem está com o neném? Saiu lá para fora, né? Então, meus alunos, ao pessoal do GAME, muito obrigada por acolher. E aquelas pessoas que ainda não me conhecem, vão me ver lá na maternidade, porque eu sou figurinha repetida, né, Paula? Né? Todo ano estou lá batendo o meu ponto. Não sou funcionária da Santa Casa, mas é como se eu fosse. Esse universo de amamentação, a gente é tocado por ele, sabe? Então, não dá para você saber dos benefícios da amamentação e você simplesmente passar por cima disso e não ajudar as mães a amamentar, né? E a pergunta é muito simples, né, gente? Por que a gente amamenta? Porque a gente é mamífero, né? Então, o nosso principal alimento de início é o leite materno, o leite da nossa mãe. E aí a gente vê, né, vários mamíferos, né? Pode passar. Então, se eles amamentam e são mamíferos, nós também somos nós, né? E tem várias formas, só não amamenta quem não quer, né? Então, quando chega lá na maternidade, né, Paulinha? Não é esse o horário, meninas que estão grávidas, não é essa a hora de se fazer a pergunta se eu vou amamentar ou não. Né? Essa pergunta a gente faz lá no comecinho, né? Quando a gente ainda é criança, em que a gente está brincando de boneca, se a gente é preparado para amamentar. Né? O tipo de brinquedo lúdico que a gente recebe, que na minha época, as bonequinhas, muitas delas vinham com uma mamadeira. Então, se a minha geração, ela cresceu achando que talvez a mama não fosse aí o principal alimento, né? E por vários anos, essas bonequinhas vieram com a chupeta e a mamadeira. Então, mas antes disso, não, né? Antes disso, o brinquedo era... A mãe amamentava, a criança ia lá e colocava a bonequinha na mama para fazer de conta que estava amamentando também. Então, isso daí, gente, é uma consciência, é uma tomada de consciência que a gente tem durante do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Então, não é na hora da maternidade em que a gente está louca para passar o nosso conhecimento, as benfeitorias do leite materno, se a mamãe não está preparada para isso. Né? Então, não adianta a gente chover em cima de cimento. A gente precisa de um solo fértil aí, das meninas que estão preparadas para aprender. Né? Então, vocês estão certas, estão vindo no lugar certo de esclarecimento, e vocês é que vão fazer a opção de amamentar ou não, né? A mãe decide amamentar ou não, porque é um direito da mãe decidir se ela amamenta ou não. Quer dizer, é um dever, né? A gente acha que a mãe tem o dever de amamentar, mas a gente tem um contraponto, que pode não ser dever da mãe, mas é um direito que a criança tem, né? Então, a gente fica aí com dois pés, né? Não é dever, mas é um direito. Então, cada um vai da sua consciência. Essas são partes de um livro infantil que eu escrevi há 25 anos atrás, quando eu comecei a participar do primeiro hospital particular do Brasil a ganhar o selo da Unicef, em que não tem literatura infantil voltada para a amamentação até hoje. Tá? Então, nós temos aí o Maurício de Souza, que fez alguma coisa sobre saúde voltada para a criança, que ele fala alguma coisa, mas não fala nada. Tem o livrinho da Rosana, que logo mais todo mundo vai poder acessar pelo site. E quem sabe, né, Fabiana,
o GAMI vai ser um distribuidor desse livrinho. Pode passar? Pode passar? Isso tudo são coisas que pode passar, né? São as coisas importantes. Não, falta um. Algumas coisas que são importantes, que provavelmente já falaram para vocês, mas é que eu só vou dar uma batida nisso, porque são pontos importantes para a hora da amamentação. O tipo de mamilo é um deles, tá? Então, a gente precisa trabalhar o mamilo durante a gravidez, porque o mamilo, ele é o chuveiro, né? O neném não vai pegar no mamilo, mas o mamilo é a referência para o neném abocanhar. Então, se eu tenho um bico, um plano ou invertido, o neném perde essa referência. Então, é no pré-natal que a gente faz o preparo do bico, né, do mamilo, para ter um aleitamento suficiente ou eficiente quando ela ganhar neném. Então, se no pré-natal ninguém faz a detecção do tipo de mamilo, é lá na maternidade que nós vamos sofrer, né? Porque até a mãe, a gente colocar o mamilo para fora, a mãe já fica insegura. A cesariana é dolorida, né? É uma cirurgia que se cortam várias camadas ali, fecham várias camadas. Existe um monte de fator, eu não vou chover aí no solo fértil de jeito nenhum, porque a grande maioria aí já sabe que é ter um neném em casa, e não é só o neném, né? É a casa inteira, é o marido, é o outro filho, é o sobrinho, é o problema financeiro, é a Covid, ou é a gripe, ou é outra coisa. Então, são muitos os problemas, e mais a amamentação, e mais uma mamadeira e um leite em pó, que é muito fácil de preparar, em vez de você estar passando por todo o perrengue da amamentação, né? Então, um pré-natal bem feito é sucesso para a amamentação. Também a gente tem algumas propagandas enganosas, e elas são tristes demais, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, killer, não existe leite fraco. Não existe leite fraco, tá? Cada mãe vai fazer a produção exatamente na fórmula exata que o neném precisa. Não precisa tomar cerveja para dar mais leite. Isso daí não tem essa cerveja preta. Vamos lá, gente. Sabe como que surgiu essa história da cerveja? Lá no começo final do nosso império, começo da nossa república, existiam as importações, né? Vinha de fora, toda a bebida não se fazia aqui. E tinha um empório que tinha bebida parada, e ele tinha que desovar essa bebida. E numa das notas que ele colocou no jornal, ele diz assim: e bom para mulheres que amamentam. Vai vendo? E bom para mulheres que amamentam. Nessa época, usava muita água inglesa, que eu não sei nem do que é feita a tal da água inglesa, mas eu acho que tem um pouquinho de álcool. E a cerveja preta, ela é gostosa, né? Porque ela é docinha. Vamos pensar na fisiologia da amamentação. O que faz a produção do leite? O neném suga, né, na mama, vai um estímulo para a nossa glândula hipófise, que fica dentro do nosso cérebro, e fala assim: tem um neném mamando, produz leite. E volta o estímulo para a mama, para as glândulas mamárias fazerem a produção de leite. Então, isso vira um ciclo vicioso. Vai estímulo, volta estímulo, vai estímulo, volta estímulo. Muito bem. Pensa em vocês, toda agitada, para dar mamar para o neném. A mãe vai mudar de posição 300 mil vezes, o neném vai ficar inquieto, não vai pegar direito, e a gente acha que o leite não está sendo suficiente, que o neném não está querendo a mama, que o neném não gosta de mim, não gosta de mamar no peito. Não é isso, né?
Mas se ela toma um copo de cerveja, que tem álcool, ela relaxa, né? Aí ela relaxa, aí o neném pega na mama, e vai dando estímulo, vai voltando estímulo, vai dando estímulo, voltando estímulo, só que a gente está passando o álcool para o neném, tá? Então, se não fosse esse problema de estar passando o álcool para o neném, essa cervejinha preta até que ia ser boa, né? Porque daquela, apaga um pouco da parte excitante da nossa vida. Muito bem. Tem outra coisa que é um absurdo, que pessoas menstruadas não podem visitar quem está mamando, porque senão vai suspender o leite, taraná, que tem que comer uma semana no mesmo prato. Gente, é uma superstição tão comprida que não dá nem, sabe? E tem gente que acredita. Falou, mas até hoje tem gente que acredita? Tem, porque a moça que trabalha na casa da minha tia, faz muito pouco tempo que ela passou por esse ritual de comer no mesmo prato que a mãe. E você vai discutir? Não, você vai mandar ela comer no mesmo prato para não dar problema, porque se uma pensou, a outra pensou também, não vai fazer mal. Se não vai fazer mal e vai só fazer bem, então tudo bem, tá? Leite em pó é o leite da vaca desidratado. Então, o que você está dando para o seu neném? Leite Nan. Leite Nan. O que você dá para o seu neném? Nan. Nan. O que é o leite Nan? Nan. É Nan. Vai dizer, pô, leite Nan é o leite de vaca, modificado. Caro para burro, certo? Só para enganar. Certo? Então, leite Nan é leite de vaca, tá? O neném da vaca, ele pesa 100 vezes a mais do que o nosso neném. Então, a proteína do leite de vaca é deste tamanho. A gordura do leite de vaca é deste tamanho. E o nosso neném é deste tamaniquinho, né? Então, quando a gente dá o leite de vaca para o nosso neném, é como se ele estivesse comendo um prato de feijoada todo dia, tá? Ele vai engordar e não vai chorar, certo? É tudo aquilo que uma mãe aparentemente quer do seu filho, né? Que ele fique gordo e que não chore, né? Mas, na verdade, a gente está deseducando a nossa criança e já acabando com a saúde dele desde o início, tá? Ele não precisa de proteína grande, não precisa de gordura grande, ele precisa do tanto certo para ele. Vai engordar com leite materno a quantidade exata que ele precisa. Vamos lá, parceira. Aleitamento na sala de parto. Essa daí sou eu fazendo o parto e ali está a minha pacientinha já fazendo o aleitamento em sala de parto. Eu estou acabando de dar os pontinhos ali. O meu hospital era preparado para isso, tá? Então, o hospital que eu trabalhava, ele foi preparado, foi exaustivamente preparado para isso, tá? De eu ter que fazer com que os ar-condicionados das salas cirúrgicas quebrassem todos ao mesmo tempo, entre aspas, né? Então, eu tinha o respaldo administrativo e a minha instituição queria demais o selo da Unicef. Então, eu tinha um respaldo administrativo para eu fazer esse tipo de ação, certo? Precisamos caminhar bastante aqui ainda? Precisamos, tá? Aqui em Adamantina faltam um elemento, uma equipe de peso para nos ajudar com isso, que chama pediatra, que hoje pediatra é como o elefante cor-de-rosa, cada vez mais difícil de encontrar, né? Então, ali a gente tinha respaldo administrativo e uma equipe de pediatras que queria muito o aleitamento materno efetivo. Então, a gente tinha como trabalhar isso daí. Mais um pouquinho do aleitamento em sala de parto. Ali é uma cesariana e aqui a gente já fazia a recepção do neném, não numa sala separada, mas na própria sala do parto do neném.
E aí a gente vê algumas cenas como essa. Ali é a Rose, que trabalhou comigo muito tempo, olha lá, ó, ajudando o neném, né, a fazer a pega correta. Ali, maternando, né, essa paciente, era uma paciente desacreditada de gestação, porque era uma paciente da hemodiálise, e ela conseguiu a gestação, um parto bom, e aí eles estavam, os dois, ela estava maternando. Então, fala assim, é importante fazer a amamentação na sala de parto? Não, na sala de parto é importante o neném lamber, sentir o cheiro, porque enquanto ele está fazendo isso, olha lá, ó o estímulo hipofisário, vai para cima e volta, vai para cima e volta. Enquanto isso, ó, a mama vai enchendo de leite para dar para o neném. Lembrando que o primeiro leite se chama colostro, ele é transparente, parece uma água suja, você não dá nada para ele. Se você olhar para ele, você fala assim, o que eu vou dar para minha criança? Né? Aí, se a gente coloca ele no microscópio, se a gente vai fazer uma análise química dele, aí você vai ver o quanto que essa água suja, entre aspas, é importante para o nosso neném. Quando o leite branco começa a descer, que são alguns dias depois, a mãe parece que fica mais tranquila. Mas também com esse advento da internet, a gente também está conseguindo esclarecer essas coisas. Vamos para frente. Olha aí a boca do neném chegando do jeito certo no bico da mama, tá? Não adianta a gente oferecer o neném ir com a boca fechada. Não, ele tem que ir com vontade, né? Abrir a boquinha, abocanhar e vai lá, né, Aline? Vai, né? Abocanhar toda a areola, porque é na areola que tem as ampolas que a gente... A hora que ele aperta, esguicha, parece aqueles desodorantes, né? Que a gente aperta, faz... E sai um chuveirinho de 16 pontos, mais ou menos, de leite. É a coisa mais linda do mundo. Vamos lá. Bom, esse cara é o Pat Adams, acho que vocês já ouviram falar pelo filme, né? O Amor é Contagioso. Pat Adams era... Bom, primeiro ele foi internado no hospital psiquiátrico. No hospital psiquiátrico, ele, por causa de uma depressão, lá no hospital, ele se acordou para o dom que era dele, que era o de ser médico. Aí ele foi, já maduro, para uma escola de medicina, e dentro da escola de medicina ele viu que tratar como humanidade as pessoas era a chave da cura. E a frase é dele: lugar de criança não é no hospital. Então, quando a gente bate na amamentação, quando a gente fala e esgota até, fala assim, parece que essas pessoas não sabem falar de outra coisa a não ser de amamentação. Não é isso, né, gente? É porque a gente está vendo lá para frente. Aquela criança que colocou proteína grande, gordura grande, é a criança que pode desenvolver uma obesidade. Obesidade, hipertensão, diabetes, morte súbita, ataque cardíaco, doença vascular. Né? Então, criança que chupa muito... Cadê a fono? Criança que chupa muita chupeta, muita mamadeira, fica só no bucinador, né? Naquele musculinho assim, só aqui, o que acontece? Vai fazer o céu de capela, né? O céu da boca em céu de capela, vai fechar as narinas, vai virar um respirador bucal, vai estragar com a dentição, vai fazer a cirurgia, né? Esqueci o nome. Adenoide, depois vai colocar aparelho, arrancar do dente, pôr dente, colocar... É um desespero, né? A apneia de... aí é o adulto com apneia de sono. Bom, então é uma infinidade de coisas. Então, quando ele fala que lugar de criança não é no hospital, ele tá falando muito mais do que isso. Ele está dizendo para a gente ter um cuidado maior, né, uma visão maior para a criança.
E essa visão maior começa com o aleitamento materno. Eu vou chover no molhado. Vou falar no aleitamento. Vamos continuar. Vamos continuar. Aí a gente tem os nossos prematurinhos, né? Então, eu vou dizer para vocês que o maior prematuro que eu tive foi um bife em formato de gente de 500 gramas, chamado Chusk, ruivo, que o dia que ele entrou na maternidade, 1 ano e meio ou 2 anos depois, você só viu um monte de gente chorando, né? Porque a gente achava que ele não ia para frente. Mas ele tomou leite materno através da sonda nasogástrica. A mãe ficou no hospital, e quando ele foi ter alta, a mãe foi convidada a ser internada no hospital de novo, para passar por aquele período, né? 3 meses depois que ela tinha tido o neném, ele ficou com a gente, né? Passou por pneumonia, passou por tudo, que é uma internação longa. Aí ela foi convidada a se internar no hospital, que a gente chamava de puerpério tardio, e aí ela fez tudo com ele como se ele tivesse acabado de nascer, né? E foi embora para casa, e anos depois ele foi nos visitar. Então, isso dá muita felicidade, isso, tá? Não foi só com o leite dela, foi com alguns outros leites também do banco de leite. Como que se escolhe o leite do banco de leite? Com a quantidade de semanas do nascimento. Então, é leite de 40 semanas, leite de 45, leite de mês, né, de 2 meses, e aí vai de acordo com a idade do neném, com a mãe que está ofertando para o banco de leite. Vamos lá. Esse é um neném uma criança respiradora bucal, tá? Esse olhinho meio morto, aí a boquinha meio aberta. Então, é sinal de chupeta e mamadeira. Continuando, vamos continuar. Esse é o selo que o hospital ganha quando ganha o selo da Unicef. É só isso que ganha, tá? Além da propaganda, né? Da propaganda inteira. E não existe benefício financeiro. Existe um outro tipo de... Imagina, um hospital amigo da criança, fala assim, a Adamantina tem um hospital amigo da criança. Quando você fala isso, já vem Mariápolis, Pacaembu, Inúbia, aí começa a vir Dracena, Presidente Prudente, Martinópolis, aí vem todo mundo ganhar neném em Adamantina, né? Então, é o movimento que se faz. Bom, e é aí que começa a maternar, né? Pode continuar. Aí, ó, ali não é a minha fotografia, aqui é minha fotografia. É minha prima com o nenezinho dela e essa é a minha Larissa, sobrinha, com a bonequinha dela. Bom, e aí a gente tem algumas artimanhas, né? A mãe, às vezes, está nos dias, né, que teve neném e que ela está, sei lá, sofrida, né, algum problema no puerpério, nos dias que ela tem o neném, né, não está podendo amamentar. Mas a gente usa de subterfúgios para levar o leite dela ou um leite similar para que esse neném não tenha que tomar NAN, né? E nem que ele perca o jeitão da sucção, né? Porque quando a gente dá a mamadeira, gente, é muito fácil mamar na mamadeira, né? Porque só de virar a mamadeira para baixo, ela começa a pingar. E eles aprendem, eles fazem uma forcinha só, eles fazem, depois ela vai pingando, aí eles começam com a língua, eles começam a dosar a caída do leite para ele ir engolindo. Agora, na mama, não, ele precisa fazer uma forcinha até que mais ou menos, né? São 16 músculos do rosto que ele faz a força para fazer a sucção. E aí é gostoso, né, de ver a mãe amamentando no alojamento conjunto. De novo o selo. Alguns tabus, né, e que a gente escuta muito. Não tenho leite suficiente, minhas mamas vão cair, e eu vou parar nessa, hein? A mama vai cair de qualquer jeito. Aí meu leite é fraco e não tenho leite, né? Então, isso daí é o que a gente mais escuta por aí. Então,
não tem fundamentação isso daí, tá? Isso é uma sala de parto, né? Ou uma sala cirúrgica. Então, ela é assustadora para quem nunca entrou, porque é tudo muito limpo e tudo, como é fechado, qualquer barulho é barulhão. Então, é tudo muita novidade para quem está tendo o primeiro neném, né, gente? Então, quando você entra numa sala dessa, o ambiente é frio. É por isso que o pai ou o acompanhante, eles são convidados hoje, né? Eles são bem-vindos na sala de parto, desde que tenham acompanhado o pré-natal. Porque você colocar um pai na sala de parto sem preparo nenhum é um outro problema para a equipe, porque ele vai desmaiar, né? E eu já vi isso não uma, nem duas, nem 3 vezes. Ele desmaia, porque é emoção, é tanta emoção quanto a mãe. Ele só não está parindo, né, gente? Mas ele está vendo toda a movimentação. A hora que dá o primeiro corte, se é uma cesárea, você percebe o amarelão aqui, ó, né? Aí eu falei assim, acho que eu não estou passando, ó, o bem já tá nos braços. Se é parto normal, então coroou, a hora que o neném coroa, ele faz assim, bum, né? Aí eu nunca sei se é emoção ou se ele pensa assim, ai, tá acabando com o meu brinquedo, né? Então, tem dessas também, né? Fala, calma, que a gente deixa tudo bonitinho de novo, né? Não se preocupe. Pode passar. Pode passar. Bom, e aí, ó, equipe de enfermagem, tá? A gente não abandona a mãe. A gente, mesmo ela esperando na maca para ir para o quarto, a gente fica com ela, sabe? Dá uma passadinha, ô mamãe. Ó, e outra coisa, neném e mãe na maca, vocês podem ficar despreocupados, viu? Bêbado não deixa cair a garrafa. Mãe não deixa cair neném, né? Não tem alojamento conjunto, ou seja, mãe e neném 24 horas por dia, ou seja, o tempo inteiro da internação, mãe e filho juntos. Ah, mas isso daí foi criado porque a enfermagem é muito preguiçosa, né? É muito mais fácil a mãe ficar cuidando do neném. Quem disse que a mãe tem condições de cuidar do neném? Não tem, né? Quem que vai cuidar é a gente. Só que só o fato do neném dar uma choradinha e ela esticar a mão e colocar por ali, já está bom, né? A gente continua trocando o cocô do neném, trocando a mãe, fazendo todos os cuidados, mas é importante isso daí, ó, a manter esse vínculo mãe e filho. E aí a gente começa a treinar as mães para os cuidados com o RN também no pré-natal, viu? Tinha que ter uma aula no pré-natal para a gente estar ensinando vocês a dar banho. E aí, pega para mim aqui, esse neném aqui. Esse é o neném mais antigo do mundo. Ele nunca sai dessa idade. Né? Então, ó, ele vai comigo para tudo quanto for lugar. Esse daqui a gente leva e ensina a maternar, ensina a pegar, né? Então, aquelas mães voltam a brincar de boneca mesmo, só que vai ser logo alguns meses depois, vai ser com um neném de verdade, né? Então, seria muito importante que a gente incluísse no pré-natal alguns cuidados que vocês vão dar de verdade para o neném. E se a gente tivesse um espaço diferenciado na maternidade, que a gente ensinasse pai, ensinasse mãe a fazer o banho. E aí eu paro um pouquinho e digo assim, vai ensinar na maternidade. A maternidade não foi feita para fazer isso. Então, vamos pensar de novo na mãe que teve uma cesariana, né? É sofrido para ela. Ela tem muita coisa para estar digerindo naquele momento, né? Então, e mais alguma coisa? Não, vamos ensinar antes, no tempo certo, tá bom? Aí, treinamento de mães. Pode passar que eu já falei. Aí a criança. Outro respirador bucal.
Olha como é que fica a dentição anos depois. Como que o neném dorme quando ele é respirador bucal. Essa foi a doutora Gabriela Dorothy de Carvalho, que foi assim, uma incentivadora para eu estudar um pouco mais sobre aleitamento materno. Olha o tamanho do neném da vaca, né? O nosso neném. A comparação, né? A pega correta. Esse é da minha casa. Bom, aí tem uma legenda, né? Olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz. Essa é uma música do Chico Buarque, né? Então, é a própria legenda. Aí, com o neném, só para vocês saberem, o campo de visão de um recém-nascido é 30 centímetros, exatamente da mama até o rosto da mãe. Continuamos. Pode passar. Não vou contar essa história. Pode passar. Em agosto, a gente tem o mês dourado, né? Que a gente não vive outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, né? Então, agosto é o agosto dourado. Só que o laço do agosto, ele é o laço pronto já, tá? Os outros laços são laços abertos, porque não tem cura, né? É aberto porque não tem cura. Este tem cura, porque, olha, de um lado tem a mãe, do outro lado a criança. Ele é simétrico, porque as duas partes são iguais. O nó é a família, e hoje a gente tem muitos tipos de famílias, e a gente tem que respeitar todos esses tipos de família, tá? E as pontas do laço é o futuro, né? Não é só o futuro da criança, mas é o futuro dessa família instituída. E eis aí o alojamento conjunto, não mais velho, né? Mas o nosso alojamento conjunto mais famoso, né? Que tem ali a mãe, o pai, a criança e os nossos visitantes. E quando a gente fica brava, que entra muita visita dentro do hospital, principalmente na maternidade, a gente fica brava de um jeito errado, porque a visita traz júbilo, traz festa. Festa é ocitocina, e ocitocina é precursor do leite materno. Então, a mãe que está feliz é a mãe que produz mais leite. E essa sou eu agradecendo pela atenção de vocês. Certo? Pode fazer pergunta, certo? Qualquer pergunta, desde que eu saiba responder. A Fabiana havia me pedido para falar sobre os posicionamentos da mãe, né? De como a gente pode ajudar a mãe. Nós temos um neném só aqui, né? E eu acho meio ruim a gente tentar fazer a amamentação dele, não no momento dele, né? Então, agora, eu só vou mostrar para vocês que existem vários jeitos da gente ofertar a nossa mama para o neném, tá? E de acordo com o bico, né, do mamilo de cada mãe, né? Então, esse aqui é o movimento clássico. Eu vou largar o microfone, tá? Acho que eu já falei demais de microfone hoje.